Pessoal, nós continuamos aqui na terceira noite da FECOIMP e nós vamos agora entrevistar o nosso quarto convidado, que também é um nome de peso aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu estou aqui com o James, que é um diretor da Ilumisol. James, obrigado aí por receber, Eu que por agradeço. aceitar, né, o nosso convite, receber, né, esse convite aí de peito aberto para poder bater esse papo aqui e contar um pouquinho da história da Ilumisol e também dessa experiência aqui na Exato. FECOIMP. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Flávio. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Poder dividir um pouco das experiências aí, certo? É bom saber que a feira ela abre esse espaço para que a gente consiga falar, né? Claro, a gente desenvolve ali o nosso marketing, vai trabalhando, vai divulgando, mas não faz, dá muito esforço para que a gente fale em outro canal, né? E com certeza tem ali um resultado bom, né? De levar o nosso conteúdo, de mostrar o que a gente propõe para trazer aqui para essa feira, que é uma feira que nos colocou no mercado, posso assim dizer. A FECOIMP, ela nos posicionou no mercado de Imperatriz. Que legal, e uma experiência boa, né? Essa edição já é a que número da Ilumisol? Eu creio ser a quinta edição da Ilumisol. Já é a quinta já. Já é a quinta edição da Ilumisol. Então, quer dizer, praticamente durante toda a existência, a Ilumisol hoje tem quantos anos? 7 anos? Nós estamos há 7 anos no mercado. Então, praticamente desde o início, Desde o início já começamos. É por isso que eu falo, ela foi um marco, né, de diferencial para a gente, porque ela nos posicionou no mercado. A visibilidade que a feira nos trouxe, ela nos posicionou de fato, porque nós expomos aqui nesse primeiro ano e nós tivemos os clientes referenciando a Ilumisol na rua. Aí eu vi aquela empresa na feira, eu lembro de vocês da feira. Vocês Então, sempre se diferenciaram por isso, né? Eu lembro que os carros, desde o início, os carros plotados, não era? Exatamente. A feira aqui, vocês estão num lugar bem estratégico, o stand é um stand bem chamativo, grande também, né? É uma coisa Exato. que vocês investem desde sempre, né? Exato. Não só aqui, mas a nível nacional, né? A Ilumisol ela participa do circuito de feira nacional. Nós vemos de grandes feiras como a AgriShow lá em Ribeirão Preto, a Intersolar em São Paulo. Então o circuito de feiras ela é absorvido pela Ilumisol. A gente define como um calendário e a FECOIMP não é diferente. Nós definimos ela como um calendário importantíssimo para a gente. E claro, a gente procura ali um espaço bom para montar aquele tipo de estrutura, né? Eu costumo falar, quem visita o nosso stand, ele visita uma experiência do que é executado lá fora. Eu falo sobre o nível de feira. A AgriShow, por exemplo, é a maior feira da América Latina do que tange serviços multissetoriais, né, do agro. Então, nós levamos uma miniatura do stand que nós empregamos lá em São Paulo, a gente traz ele para cá, é projetado específico para cada feira. Então, por isso você vê, cada ano nós vamos variando ali a estrutura. Que legal. Esse ano, o que você me diz comparado ao ano passado? Qual que é a experiência que vocês têm trazido para o consumidor e que vocês também estão achando da própria organização? Pronto. O nosso mercado, Flávio, ele é um mercado que ele muda bastante. Isso é um ponto a se falar, porque é um ponto-chave nosso. Muda bastante no sentido de que, como nós temos um produto que ele é regulado por lei e regulado também por regimentos de uma concessionária, por exemplo, no Maranhão, como a Equatorial, esse mercado ele vem atualizando. Essas atualizações frente a leis que são estabelecidas, por exemplo, requer que nós nos preparemos melhor e criamos vertentes diferentes. Esse ano nós trouxemos para a feira o armazenamento de energia. Sistemas híbridos, é basicamente um sistema como aquele que é convencional, sistema conectado à rede, como qualquer outro, só que agora nós temos uma vertente que é o armazenamento de energia através de bateria de lítio. Então hoje o consumidor ele pode ter a sua geração de energia na sua casa, na sua empresa, ou qualquer tipo de empreendimento, e também pode armazenar essa energia que ele gera. Isso é um ponto diferencial. Mas por que o mercado migra hoje, por exemplo, para essa vertente de armazenamento? É porque nós sofremos algumas tributações nesse processo. O setor nosso, ao invés de ser incentivado por linhas governamentais, por exemplo, infelizmente nós somos taxados. E o cliente, o consumidor lá na ponta é que de fato sofre mais. Então o mercado ele migra para isso. Olha, se nós não podemos injetar porque, por exemplo, paga mais, nós temos um disposto de juros muito alto e daqui a pouco para injetar energia pagando mais tarifas, nós vamos armazenar nossa própria energia. Muito bom. E da própria feira, esse ano, qual que é a experiência aí que vocês alcançaram? Percebeu uma melhoria Claro, em relação à estrutura, nós- o movimento? Claro,
não sei se é impressão minha, mas eu observei na feira mais empresas, né? Empresas mais arrojadas, por assim falar. A gente acompanhou alguns expositores ali que traziam pequenas estruturas, hoje já vai com aquela concepção de um stand mais amplo. Esse aspecto de que todos os expositores têm essa mentalidade de trazer cada ano mais uma estrutura diferente, especial, faz com que a nossa feira ela suba o nível. Sim. E para a gente não está sendo diferente. Para a gente encontra hoje clientes muito mais decididos. Claro, a nossa demanda energética, falando assim, né? O custo hoje da tarifa de energia, ele subiu bastante, né? Há 3 anos atrás era um quilowatt que custava em torno de 80 centavos. Hoje nós estamos falando de um quilowatt que está custando quase que 1,10. Então, a demanda, o custo alto dessa energia, por exemplo, faz com que o cliente ele vá até o nosso stand já com uma visita bem qualificada. Ele realmente quer investir conosco. E vocês ali, vocês sempre fazem alguma coisa para interter, né? Além do time de vendas, não sei, um time comercial que está ali à Sim. frente, né? Com informações, né? Seja panfleto, seja abordagem. Exato. É bem interativo, né? O stand. Exato. O posicionamento nosso, a nossa visão de feira, já agora eu vou falar sobre o circuito nacional, ele é um posicionamento porque a feira ela nos posiciona, faz com que nós nos tornamos conhecidos. Não é uma feira exclusiva para fazer negócios, por exemplo. Ela é uma feira que as pessoas que não conheciam a Ilumisol, alguém que está visitando de fora, ele vai conhecer. E a feira nem sempre é fechar negócio. A feira é uma experiência, é o cliente ele chegar até você, ele conhecer, ele tirar informações de você. Então ele tem essa experiência de visitar. Tem cliente nosso, por exemplo, que ele visitou na feira passada, que nessa feira agora ele chegou e fez negócio com a gente. Você vê, a feira ela propaga isso. Sim. Ela traz informação, ela municia o cliente de tirar dúvidas, por exemplo. E você vê, a gente tem todo o ano e agora ele chegou e fechou o negócio. Não foi só um cliente, por exemplo. Então a feira ela posiciona a mentalidade do cliente para fazer negócio. Às vezes a curto prazo ou a longo prazo. Eu chamo isso de reputação, né? Vocês construíram uma reputação, Exato. porque esse tipo de serviço, ele requer muita reputação, muita confiança, né? Então, vocês trabalhando o institucional da marca Ilumisol, converte em segurança, em qualidade, em confiabilidade e em vendas no final, Com certeza, né? Flávio. Eu costumo falar que nós trabalhamos com um item de engenharia. É uma instalação elétrica, por assim falar, sobre energia solar, por exemplo. E nós vamos fazer uma alteração em uma estrutura. Essa estrutura, muitas das vezes, ela não foi preparada para receber uma usina num determinado telhado, por exemplo. Então, eu não vou mentir, a gente tem problemas. Quando você parte para instalações elétricas, para a parte de engenharia, para comissionamento, seja lá qual for, a gente enfrenta dificuldades. Mas é o posicionamento nosso que nos diverge dentro do mercado, né? Nos posiciona bem. Porque a gente tem essa preocupação com cuidado com as nossas instalações. É de fato algo que nós temos que ter um olhar mais crítico para isso. Então isso nos posiciona bem e dá essa segurança para o nosso cliente. Esse mercado, você comentou antes, que é um mercado que explodiu, né? E depois, quando pensa que não, todo mundo quer vender energia solar, né? Exatamente. Todo mundo, energia. Abriu muita concorrência desleal em relação ao preço do serviço? Abriu sim. Uma comprovação disso, basicamente, é o número de empresas que foram fechadas num curto espaço de tempo. Porque eu falo assim, 5 anos, Flávio. 5 anos para uma empresa fechar é muito rápido. Sim. Porque às vezes a pessoa ela tem um planejamento para criar uma empresa, faz um investimento e daqui a pouco 2, 3, 4, 5 anos ela fecha. Esse crescimento exponencial fez com que muitas empresas elas não se preparassem estruturalmente falando. Elas não preparassem um time de engenharia robusto, com a base de conhecimento adequada para que seus projetos tenham uma segurança funcional com o passar dos anos. Por quê? Porque é um sistema que a gente tem que garantir algumas coisas. Nós temos um regimento interno sobre garantias de instalação, um exemplo. Esse regimento você precisa cumprir, porque é algo que está clausulado dentro de um contrato nosso, por exemplo. E a empresa, quando ela não segue algumas regras, que ela não consegue se preparar para esse crescimento exponencial, ela começa a fazer algumas coisas que o mercado não perdoa. Uhum. E acho que foi isso que aconteceu com muitas empresas do nosso mercado. A Ilumisol, ela tem 7 anos de mercado, né? Hoje ele é um grupo, né? Fala um pouquinho sobre a Ilumisol. A Ilumisol ela é a mãe de todas. Nós instituímos o Grupo Tervos, é uma holding de empresas hoje. Nós trabalhamos basicamente com todo o setor de energia, seja com energia solar, energia por assinatura, usinas de investimento. Nós estamos colocando em alguns estados, no Ceará, no Tocantins, no Pernambuco,
Nós temos obras sobre alguns órgãos federais. Então, nós somos um play de mercado que atende e fornece energia para o Burger King, para o Banco do Brasil, para a Ultragás. A Ultragás, por exemplo, comprou da gente 200 mega de energia. Então, nós atuamos fornecendo energia hoje a nível nacional para algumas empresas. E a gente trabalha também no ramo da construção civil. Nós construímos alguns empreendimentos comerciais, construímos casas. Então, alguns braços ali que nós criamos para continuar no mercado. Isso é perfeito. Parabéns aí pelo trabalho. Realmente é uma história consolidada, embora com uma empresa nova, né? Exatamente. É uma empresa nova. Então, o que vocês conseguiram aí realmente foi mérito, com certeza, e fruto de muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade, né? E você falou aqui no início aqui algo que muitas empresas, e a gente que fala muito com o varejo, a gente fala muito com o empresário, e orienta para poder se planejar, né? Se organizar. E eu acredito que, né, na sua fala, o que norteou aí foi exatamente, né, esse planejamento, né? Estruturar, saber crescer, né? Com certeza. Flávio, existe uma preocupação, a gente sempre conversa muito isso lá na empresa. Nós temos uma preocupação de que aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue ter algo palpável na mão, fica de fato muito ruim de você controlar. Esse foi um dos nossos diferenciais, né? Um planejamento estratégico definido lá atrás, onde nós definimos algumas regras que são primordiais para a gente seguir caminhando nesse setor, por exemplo, que a gente tentou ser o mais fidedigno possível nessas regras, que faz com que a Ilumisol permanecesse no mercado e, claro, criasse outras vertentes de negócio para nos dar uma segurança melhor, para ofertar mais produto, para se inserir em outros setores, por exemplo, conforme nós vemos fazendo. Certo? Então, essas regras, esse planejamento estratégico que tem que ser feito hoje, por exemplo, por algumas empresas, ele que vai dar o norte para posicionar você lá na frente, onde ele tem que realmente estar. Perfeito. Se a gente não conseguir medir, de fato, você vai enfrentar sérios problemas. Verdade. Hoje a Ilumisol são quantos funcionários? Quantos colaboradores? Hoje nós temos com o time de obra, o time comercial, a nossa logística, nós temos em torno de 200 pessoas trabalhando. É no grupo ou só na Ilumisol? É no grupo inteiro. No grupo, né? No grupo muito inteiro. Bom. Exatamente. Muito bom. Na Ilumisol nós temos cerca de 40 representantes trabalhando aí. É muita gente. Muita gente. É muita gente. Muita gente. Nesse período aí agora, 7 anos, principal desafio que vocês enfrentaram? O principal desafio, claro, como eu falei para ti no começo, nós vendemos um produto que ele é regimentado por uma regra das concessionárias, que é imposta pela ANEEL, e também por um desafio jurídico. O nosso setor, se a gente falasse propriamente 5 anos atrás, ele era um setor que ele não era regimentado por lei, ele era regimentado por uma nota técnica, certo? E instaurou-se a lei, a 14.300, que pegou o nosso setor, em resumo, e colocou dentro de um pacote. Olha, agora vocês são enxergados pela lei 14.300. Só que dentro desse período, a gente vê vários setores, a própria ANEEL, que regulamenta e controla as concessionárias, o poder político, por exemplo, querendo pincelar dentro do nosso setor, sabe? Ora tem coisas positivas, ora tem muito mais coisas negativas, e isso tem sido o nosso maior desafio. Porque impacta diretamente no investimento do nosso consumidor. A energia solar, por exemplo, é um item que eu vou propor para você economia. Não tem nada de diferente disso. Nada que eu vou ludibriar os seus olhos a não ser economia. Olha, você está investindo num produto que eu vou te provocar economia. A partir do momento que eu começo a trabalhar com um produto, que eu faço a instalação para você e eu não te causo essa economia por alguma coisa que a nossa ala política, por exemplo, regulamentou, isso já afeta diretamente o nosso negócio. Sim. E dentro desse período, ao longo desses anos, a gente teve, de fato, essa mudança. E foi um dos desafios, começar a colocar na cabeça do nosso cliente novamente que a energia solar ela é viável, que ela vai continuar, que ela é uma forma segura de se investir, que realmente é uma necessidade da casa do consumidor brasileiro. Foi quando eles anunciaram, né, o aumento, né, nos impostos, né? Exatamente. Aquela hora deu uma retração. Exato. Nós falamos de Ainda assim era muito econômico, né? Ainda continua. Mas qual é a alusão que nós fazemos? Qual é a comparação? A gente fala de países, por exemplo, como a Holanda. Ele é um país que ele investe para quem quer ter uma casa, para ele já colocar energia solar. A Holanda ela tem esse papel. Né? E isso não é conscientização, né? Conscientização. Isso não é um incentivo, por exemplo, de uma associação. É o próprio governo do país que investe. É o que nós esperávamos para o Brasil, um país tropical, com uma geração solar
exponencial. A Holanda, ela não gera 30% do que nós conseguimos gerar aqui no Brasil. Sabe? Você tem basicamente um país ali fechado, um clima muito ameno. Ele não tem aquela geração que o Brasil tem, por exemplo. E a gente esperava isso, esperava um incentivo governamental que, de fato, não penalizasse o nosso cliente. Você, olha, eu vou investir, vou ter um retorno de investimento garantido porque eu tenho, claro, não, o governo ele tributou. Mas é assim, o mercado tem esses desafios, a gente está preparado. E hoje, assim, dentro do negócio, né? Falando internamente, a principal dor hoje que vocês têm para poder tocar o negócio? Pessoas, Flávio. Pessoas, é uma das principais dores nossas, é pessoas, sabe? A gente sente uma necessidade gigantesca no mercado de pessoas que acreditam em fazer negócio, por exemplo. Certo? A gente encontra pessoas que querem algo fácil para trabalhar, querem algo bem mais trivial para no final do mês ele ter ali, o recebimento dele de uma forma tranquila. E o ambiente de negócio ele é um ambiente arrojado. Ele é um ambiente realmente preparado para quem ele já acorda preparado. Olha, hoje é dia de vender, hoje é dia de trazer novidades para o meu cliente, hoje é dia de ofertar novamente, de bater na porta, de prospectar, de fazer bons contatos. Eu tenho no nosso time comercial até um fato curioso. É até um fato curioso falar isso aqui. Eu tenho engenheiros, eu tenho dentistas, eu tenho um grupo seleto de profissionais do mercado. Eu sou engenheiro civil e trabalho com energia, por exemplo. Sim. Nós temos um grupo gigantesco de profissionais de outras áreas, por exemplo, que atuam no negócio, atuam com vendas dentro do nosso grupo. Por quê? Porque é realmente uma área que garante um retorno muito bom. Falando aí, todas as pessoas, todos os empresários que passaram aqui conosco, eu pergunto, qual que é a principal dor? Pessoas. Todos falam. É unânime. Pessoas. É unânime. E quando a gente fala... Puxa o microfone um pouquinho para cá. Mais próximo, né? Meu. Quando a gente... E assim... É unânime. Unânime. E aí, Bom quando saber, a gente... bom saber. E quando se fala de uma área mais técnica, aí piora. A gente recebeu aqui, você que é engenheiro civil, a gente recebeu aqui o Richard, que ele é presidente da Sinduscom, Sim. que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil. Sim. E aí ele estava falando isso, ele falou assim, a mão de obra. Então a mão de obra é o quê? Você vai o pedreiro, o auxiliar, o pintor, É toda a classe. o eletricista, o engenheiro civil. É. Então assim, então quer dizer... É toda a cadeia. É uma cadeia. É. Aí a gente tava falando com o Gustavo Maia, da Óticas Maia. Sim. E ele tava falando, o meu produto ele é técnico. Falando de lente Sim. e tal. É difícil de encontrar. Por quê? Porque hoje a mão de obra especializada tá cada vez mais difícil, mais escassa. Então eu fico imaginando lá dentro da Ilumisol. Você precisa de técnicos e você precisa de pessoas para fazer instalação. Exato. E de vendedor. E de vendedor. Então, quer dizer, você precisa de pessoas ali para poder fazer um trabalho e muitas vezes elas não procuram se capacitar para poder exercer. E aí tem aquela história, tá difícil o emprego. Eu sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o emprego não tá difícil. Você conversa com muita gente que fala, eu queria contratar uma pessoa boa. Eu converso com muita gente, né? Hoje a gente nós temos uma clientela, hoje no Maranhão nós estamos batendo a marca de quase 8 mil clientes. É um número expressivo. Um número muito expressivo, falando de projeto fotovoltaico, por exemplo, certo? E a gente mantém aqueles contatos, muitos amigos ali que a gente já vem ao longo desses anos, né? Alguns empresários. E é unânime falar isso aqui para vocês, né? Algumas pessoas, elas realmente não buscam aquele crescimento dentro de um grupo, né? A gente vem de um mercado de crescimento. Nós temos hoje um calendário, para você ter ideia, nós temos um calendário de viagens só para preparação. Eu estou em Fortaleza, eu estou em São Paulo, eu estou no Paraná, eu estou em diversos locais, estou em Goiânia. Esse calendário ele é planejado, ele é definido no começo do ano e nós já deixamos essas viagens marcadas porque é um lugar que nós vamos buscar conhecimento. Nós vamos nos preparar para o mercado cada vez mais. Então você vê, na nossa posição, a gente não para. Hoje, a gente pega pessoas, por exemplo, que querem trabalhar e eles querem encontrar algo pronto. Não, preciso estar pronto para eu manejar daqui para ali, para eu fazer isso aqui repetidamente, sem que você me cobre meta, sem que você me coloque... É realmente uma cobrança que o mercado exige, certo? É o que nós estamos encontrando hoje no mercado.
Me veio uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de muita gente que já viu alguém da Ilumisol, o uniforme, o carro e tal. Como que surgiu a ideia da Ilumisol? Olha, a Ilumisol é um fato curioso. O Silas, que é o nosso diretor-geral, ele teve uma visão, posso falar assim, espiritual, né? De alguém que trouxe uma palavra para ele. Alguém trouxe uma palavra para ele sobre esse negócio, mais ou menos margeado nisso. Logo em seguida, numa viagem para o Rio de Janeiro, ele conheceu o setor elétrico. E logo em seguida, a gente já conheceu a Ilumisol como matriz. A nossa matriz ela fica em Cascavel, no Paraná. Nós temos um gigantesco CD, um setor, uma empresa que cresceu a nível A Ilumisol nacional. é uma franquia? Era franquia. Era franquia. Naquele tempo lá era franquia, atuávamos. Foi aí que nasceu essa parceria. Quando nós anexamos ao grupo, por exemplo, a Ilumisol ela tinha 200 obras no Brasil todo. Hoje eu posso falar que a Ilumisol está batendo a marca de 56 mil obras no Brasil todo. Então nós partimos de 200 quando nós anexamos ao grupo e hoje nós estamos batendo aí 56 mil obras no Brasil todo. E boa parte desse número está aqui no Maranhão, em torno de 8 mil obras. Então quer dizer que foi daí que surgiu. Foi daí né? que surgiu a Foi, ideia. foi uma direção de Deus. Uma Deus direção de mostrou e ele foi lá e entendeu Com que certeza, era... eu posso atestar isso. E Maravilha. nós pegamos um negócio que basicamente foi o boom. Nós começamos no solar quando ele começou a explodir no Brasil. Então nós somos ali crescendo o grupo, estruturando o grupo nesse crescimento exponencial. Eu falo para você, exponencial gigantesco, porque um volume alto de vendas e a gente tendo que estudar, se preparar, buscar, estruturar setor, estruturar estoque, setor logístico. E assim nós fomos nos preparando e realmente solidificando no mercado. Parabéns. Mas é isso. Parabéns. Mas é assim, né? Deus mostrou, é porque tem um propósito, né? E hoje aí eu tenho certeza que vocês dão testemunho disso, né? De uma empresa que foi mostrada por Deus e vocês conseguiram ali Com certeza. entender aquela missão que vocês tinham. E claro que, né, hoje vocês geram emprego, vocês, né, inspiram outras pessoas, outros empreendedores. E a gente parabeniza, né? A gente fica feliz de bater papo, de conhecer essas histórias, porque realmente elas são inspiradoras e que é para aquela pessoa. O João Lira hoje estava falando isso aqui. Tem muita pessoa que sonha dormindo. Ele falou isso. Eu achei aquilo incrível ele falando. Tem pessoa que os caras sonham dormindo. Você tem que sonhar acordado. Você tem que sonhar acordado, você pega e vem fazer. Né? É verdade. Você vai sonhar, você pega. É uma boa frase. Não é uma boa frase? Eu achei legal. Então você vai pegar e vai trabalhar, vai correr atrás, se organiza, se planeje, né? Busca conhecimento, busca ajuda, associação comercial que a gente tem aqui. Né? Relacionamento, né, Flávio? Relacionamento, network. Cara, isso aí não tem preço. Você tem ideia, Flávio? Nós nunca enxergamos, por exemplo, a participação de uma feira dessa como um custo, sabe? Tem muita gente que enxerga a visibilidade de um determinado local que vai lhe causar como um custo, sabe? Sim. E empresas, elas precisam ser vistas, pessoas precisam ser vistas, contatos precisam ser feitos. Sim. Isso é um diferencial. O fato do direcionamento cristão é um fato curioso. A nossa empresa ela é uma empresa gerenciada e controlada por cristãos. Nós somos evangélicos. Então, é uma empresa que ela segue um regimento cristão. Nós seguimos uma ordenança. E, de fato, a gente atribui 100% do nosso sucesso a Cristo. É Ele quem controlou os nossos passos até aqui, é Ele quem mostrou, é quem nos dá essas ações. Né? Eu costumo falar isso nos nossos treinamentos, nos locais que vamos, até em alguns podcasts, por exemplo. Mas o nosso fundamento de fé, o fundamento de empresa, é claro, eu não acreditar que isso aqui é um propósito de Deus. E a gente segue aqui tentando acertar o máximo possível. A empresa absorve muitas pessoas, muitas empresas, muitas pessoas que ali trabalham, que têm seu sustento, e nós vamos criando outras vertentes justamente para que a gente absorva mais pessoas. E claro, a gente não deixa de falar disso, é dele, tudo é para ele, sempre foi para ele. Sim, vocês trabalham também essa parte, né, essa parte espiritual dentro do grupo? Sim, toda segunda-feira nós temos o Café com Fé. É um momento que nós abrimos dentro da empresa, nós realizamos um culto dentro da empresa, todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã. E eu faço até um convite para você que está escutando esse podcast.
ele é totalmente aberto. Você pode chegar lá com quantas pessoas for preciso. Eu vou preparar a estrutura para receber você lá. É o momento que nós tiramos dentro da empresa para falar de Deus. Não temos bandeira de igreja, assembleia, aliança, seja lá qual for a denominação. A nossa bandeira é o Senhor. Então nós temos um momento Glória lá a Deus. que ele é separado para a gente falar de Deus para as pessoas. Você vai escutar uma palavra para começar a sua semana muito bem, para começar escutando de Deus qual é a regra, quais são o regimento que você precisa seguir, que com certeza vai ser um regimento de sucesso. Então, eu convido você, Flávio, convido vocês aqui, a quem tá nos assistindo, visitem lá a gente toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Aonde que fica a Ilumisol, para quem não conhece? O nosso centro administrativo, ele fica logo atrás da Coca-Cola, na Avenida Jacob. Sim. Jardim Tropical. Não tem erro ali. Você virou aquela avenida ali do Jacob, saindo da BR, passou o Moarama, logo que passa a entrada da rodoviária, a próxima entrada você pode subir ali. Atrás da Coca-Cola você vai ver a mega loja lá do lado esquerdo. Muito bom. E mais, tem um cafezinho da manhã lá toda segunda-feira, tá? Você tem pode... um alimento para a alma. Para a alma e para o corpo, para a barriga. E para a barriga. Maravilha, alcançando almas para o Senhor Jesus. Esse é um dos intuitos, é falar do Senhor lá. Amém. Nós vamos falar, você não vai ser pressionado, você não vai ser direcionado para nenhum local, mas vai ser direcionado para o céu. Amém. Certo? Glória a Deus. Isso aqui tudo, James, que a gente entende, eu também sou evangélico, isso aqui é uma passagem, né? A nossa morada é eterna, né? Com certeza. A nossa morada é... A gente vive aqui, a gente é deste mundo, né? A gente vive nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, Eu costumo falar, Flávio, que nós somos peregrinos desse mundo. Peregrinos, é. Então, existe até um sentimento que eu sempre trago para as pessoas, que eu tento fazer uma alusão para elas. Você já sentiu saudade do céu? Às vezes, tem pessoas que precisam sentir saudade do céu, para ele sentir a necessidade de que ele precisa ir para lá. Ele precisa caminhar para os pés de Cristo, porque ele sente saudade. As pessoas me perguntam assim, já, mas eu nunca fui no céu, como é que eu vou ter saudade de um lugar que eu não fui? Mas você já foi lá, porque você foi criado no coração de Deus. Se você foi criado no coração de Deus, você já esteve lá com ele, ele te concebeu aqui na terra. Verdade. Então, é um pouco da visão que a gente tenta passar para as pessoas que vão lá. Você vai escutar de Deus. É um recado exclusivo, é um recado de Deus para você que você vai escutar lá. Maravilha, eu tenho certeza que Deus, com as suas mãos poderosas, está estendida lá sobre a empresa e dando toda a condição de vocês prosperarem. Com certeza. E falar E a gente pode atestar isso, Flávio. A gente pode atestar isso. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Até aqui. Os desafios que nós enfrentamos no mercado foram desafios muito arrojadores. A gente pensou em parar na caminhada por muitas vezes, sabe? Ora os bancos ali com taxa de juros abusivas, por assim falar, ora algumas tributações, essa regulamentação de lei, foram desafios que eu falo aqui um pouco mais ameno, mas nós já choramos lá atrás por conta disso, sabe? A gente já ficou realmente noites em claro preocupado com essas mudanças do nosso mercado, por exemplo, sabe? Mas até aqui o Senhor nos manteve. Amém. E a gente acredita muito nisso. Não, e saber também, né? É no momento da prova que nós somos aprovados, né? Com certeza. Aí, e o Senhor forjando vocês aí, capacitando. Mas eu creio que nesse momento da prova, né? Você saber se não foi o Senhor que nos deu essa empresa. Com certeza. Né, do Senhor, e o projeto dele está aqui, ele sustentou e tem sustentado. É no que nós acreditamos. Ei, James, não poderia ter uma forma melhor da gente estar encerrando esse bate-papo aqui, que falando, né, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né, e que se a gente for humilde, né, e se a gente se colocar aos pés do Senhor, ele vai dirigir as nossas vidas, né, humildemente, andando no caminho que ele tem para cada um de nós, né, sendo obedientes à palavra, sendo obedientes aos seus mandamentos, a gente realmente alcança, né, alcança aquilo que é devido. Exatamente, é isso aí. Paulo, ele sempre instrumentou isso, né, Flávio? Paulo, ele nos recomendava a proximidade das pessoas a Cristo. Sim. A pregação de Paulo, a evangelização dele para as pessoas, já falando um pouco mais da Bíblia, era exclusivamente, olha para cá, olha para o Cristo. Sim. E é o que a gente realmente faz, indica para que as pessoas façam, prega, fala do amor de Deus para essas pessoas, é para que realmente eles se aproximem de Cristo. É ali que vai encontrar a solução da tua vida. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exatamente. Né? Amém. Maravilha. Exatamente, é o que a gente fala. É isso aí. É o que é mais precioso pra gente, Flávio, é isso. É que as pessoas enxerguem Deus na gente, sabe? Lá dentro daquela correria profissional, daquilo que a gente faz todo santo dia, daquela correria repetida, sabe? Das vezes da falta de atenção que a gente deixa de dar para uma pessoa que está próximo da gente,
mas o intuito, o objetivo é que as pessoas enxerguem Deus na gente. Nós queremos professar a Deus através das nossas ações. E é o que nós vamos sempre se preocupando. Nós vamos tornar a empresa cada vez mais com o hemisfério cristão, para que as pessoas que aqui estejam, elas enxerguem a Cristo através de nós. E daqui a pouquinho ela está trilhando seus passos sozinha ali. Sim. Dá testemunho, né? Com certeza. Maravilha. Gerando frutos. Gerando frutos. Gerando frutos para a eternidade. Com Amém. certeza. Glória a Deus. James, foi um prazer te receber aqui. Flávio, digo mesmo. Obrigado. Viu? Parabenizo vocês pela belíssima estrutura, pelo espaço para abrir, para a gente falar aqui para os clientes que nos assistem, né? Tem muita gente acompanhando a gente agora, certo? E é um espaço bacana poder dividir experiências, poder escutar. Claro, eu vou assistir depois ali esse podcast gravado aí por vocês, certo? Porque é importante, é bom escutar frases como você falou do João Lira, de profissionais que já estão no mercado há bastante tempo, que já são consolidados, e a gente aprende todo santo dia. Verdade, beleza. É isso? Pessoal, um abraço, até a próxima.